Bom dia. Eu sou a Ana Luísa, sou colega de vocês, aposentada do TRF. Estou na diretoria do nosso sindicato, nesta gestão, já estive em outras, também na nossa federação, e estou muito feliz de estar com vocês ao vivo e a cores. Estava com muita saudade. Nós passamos, na gestão anterior, um período muito difícil, como humanidade, né? Da situação da Covid, gravíssima, né? E ficamos um tempo sem poder reunir. Então, agora, nós vamos retomar os nossos encontros anuais de aposentado, certo? Para que a gente possa, uma vez ao ano, sentar para conversar sobre a realidade do nosso país, do mundo que nós habitamos, né? E seguir também acompanhando as lutas da nossa categoria, porque nós aposentamos, mas da luta não vamos aposentar, porque a luta continua, né? Esse é o lema de todos os trabalhadores e trabalhadoras que vivem num mundo capitalista que tem como objetivo central o lucro e tira esse lucro dos trabalhadores e das trabalhadoras, certo? E nós, mesmo aposentados, sofremos toda essa situação de injustiça, de desigualdade, e agora acrescida também com a destruição da natureza, do meio ambiente. Nós estamos aqui numa cidade do interior de São Paulo, que, no último período, está em toda essa região e em todo o Estado e em todo o país, sofrendo barbaramente com as queimadas, né? Então, a gente, além da exploração, do trabalho, de todos os problemas que sofre a nossa classe, nós estamos enfrentando mais essa situação gravíssima. E, portanto, nós temos que sentar, conversar sobre tudo isso e ver as formas de lutar juntos, né? Ativos, aposentados, aposentadas, com o conjunto da nossa categoria e com o conjunto da classe trabalhadora. Então, a gente quer conversar sobre isso, trocar uma ideia nesses 2 dias sobre esses temas que nós já introduzimos ontem, né? A primeira mesa de hoje é discutir a conjuntura nacional e internacional. Esse nome, conjuntura, é esquisito, mas ele é falar sobre o que nós estamos vivendo, né? Falar sobre o momento histórico, o momento atual, especificamente o momento que nós estamos vivendo. E, a partir disso, compreender melhor os outros pontos da pauta, que é a nossa campanha salarial, pelo PCCCS, e também pela questão do fim do confisco das nossas aposentadorias, né? Também vamos conversar sobre a saúde, sobre a nossa situação de idade, de problemas que também não são só da nossa geração, mas que têm se agravado, né? Os problemas de saúde também em relação a toda a sociedade. E, para nos ajudar nessa conversa, nós convidamos a Vera, companheira Vera, que é uma trabalhadora de várias categorias aqui. A Vera, ela é da cidade nasceu em Inajá, no sertão do Pernambuco. Ela é formada em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Sergipe, mas já foi datilógrafa, faxineira e garçonete e operária da indústria de calçados. E, durante todo esse tempo, sempre na luta, né?
ajudou a construir as nossas organizações, Central Sindical, a CUT, ajudou a construir o PT, depois se decepcionou e hoje ela constrói o PSTU e a nossa Central Sindical, a CSP com Lutas. Então, a Vera vai participar, dando o recado sobre esses temas da conjuntura. Bem-vinda, Vera. Uma salva de palmas para a Vera. E nós temos também o Plínio, que, de família, né, está na luta já de muito tempo. Ele é professor aposentado de economia pela Unicamp, foi professor da Unicamp, né? Formado pela FEA, USP, e formou na USP e lecionou na Unicamp. É isso? Tá. E é colaborador dos movimentos sociais e sindicais que lutam a favor dos direitos dos trabalhadores, assessora e organiza debates e cursos de formação política para organizações dos trabalhadores do campo e da cidade. Bem-vindo, Plínio. Quem quer começar? Para o ímpar? Então, tá. Então, o Plínio vai começar. Tem 20 minutos para essa parte inicial, vocês dois. Depois, nós vamos abrir para os nossos companheiros e companheiras presentes, para fazer suas perguntas, para fazer suas falas, e depois do encerramento de 7, no máximo 10 minutos para cada um. Tá bom? Tá, então, bom dia a todos e todas. Agradeço o convite. É sempre uma alegria poder voltar a conversar com os trabalhadores da Justiça Federal. E é bom a gente ter uma sequência, porque, na verdade, é a mesma conversa que continua. Nós estamos, no fundo, dando continuidade a uma análise de conjuntura. Eu vou inverter. Normalmente, eu começo internacional, nacional, mais estrutural e a conjuntura. Vamos fazer a mesma coisa do lado contrário. Se a gente for pensar o momento político nosso, nós estamos vivendo um momento que eu vou, para início, dizer, aparentemente paradoxal, porque, teoricamente, nós estamos com uma política estabilizada, as instituições, aspas, funcionam, e uma economia, aspas, num bom momento. No caso da economia, nós estamos, depois de quase uma década, pelo terceiro ano, a economia brasileira consegue crescer acima de 2%. Não é nada extraordinário, mas, em comparação com o que vinha antes, digamos, um bom momento. A inflação, que estava alta, foi estabilizada. Nós estamos com uma inflação abaixo de 4% ao ano. O Banco Central acha que ainda é alta e que nós temos que ter os juros lá na estratosfera. É uma das maiores taxas de juros reais do mundo. Mas, na verdade, é uma inflação bem baixa, bem razoável. Uma redução da taxa de desemprego, estamos com taxa de desemprego lá embaixo, uma das menores da série histórica. Começa a ter um pequeno aumento, é lento, mas estamos vendo um aumento do salário médio, da renda média das famílias. E o governo federal anuncia, todo mês, recorde de arrecadação. Então, o governo está aumentando a arrecadação. Isso de um lado. De outro lado, a sociedade vive um profundo mal-estar. Então, teoricamente, as coisas vão bem, mas as pessoas não acham que as coisas vão bem. E elas não acham que as coisas vão bem porque os empregos que são gerados são empregos precários, que pagam um salário muito baixo, quase toda a geração de emprego é abaixo de 2 salários mínimos, o grande percentual, porque a inflação está baixa, mas o salário está curto,
Né? As pessoas sentem o custo de vida, não é porque a inflação está alta, como dizem os neoliberais, é porque o salário é que está baixo, porque tem um arroxo salarial muito grande no último período, né? E porque a inflação é uma média, o custo de vida cresce acima da inflação. Então, isso tudo pressiona o orçamento das famílias. E porque os serviços públicos continuam muito ruins, né? Então, a vida é, na verdade, uma vida difícil, a vida do povo. E, por isso, aparentemente, as coisas vão bem, mas, na verdade, a população está insatisfeita, está muito, digamos, inquieta, né? E isto revela que aquela ideia que, se a gente escolhesse mudasse o governo, as coisas melhorariam, era uma ideia enganosa, era uma ilusão, porque nós mudamos o governo e as coisas continuaram muito complicadas, né? E as duas promessas do governo da Frente Ampla, que o Lula, o que ele falou na campanha? Ele falou basicamente duas coisas. Ele falou, olha, eu vou pôr o pobre no orçamento e vou afastar o risco do fascismo, da ditadura, da violência política. Mas, né, nós estamos entrando no segundo ano do governo e o que a gente constata é que o governo Lula não conseguiu fazer nenhuma coisa nem a outra, né? Nem conseguiu pôr o pobre no orçamento e nem conseguiu afastar o risco do fascismo. E é razoável a gente entender por que não, né? Porque, na verdade, o governo Lula ele não muda a situação, ele não promove nenhuma mudança estrutural. E os problemas do país eles não são gerados pelo Bolsonaro. Bolsonaro não é a causa dos problemas. Bolsonaro é o efeito dos problemas. Ele é parte dos problemas, mas ele é a causa dos problemas. Os problemas são estruturais. E a verdade é que o Estado brasileiro, a sociedade brasileira, não foi mudada. Então, na economia, nós estamos com o mesmo... É a mesma política econômica. Não é exatamente a mesma, porque mudou o cozinheiro, né? E cada cozinheiro tem o seu tempero, né? Então, claro que a política econômica do Haddad não é idêntica à do Guedes, mas é no mesmo rumo. E qual é o rumo? É a ponte para o futuro do Temer. Lembra da ponte para o futuro? Nós já discutimos aqui. O que é a ponte para o futuro do Temer? Na verdade, levar o país ao século XIX, olhando para o XVIII. É transformar o Brasil numa mega-feitoria moderna. Esse é o projeto. E esse projeto continua. E a política econômica deste projeto não foi mudada na sua essência. Nós estamos fazendo, é a mesma política, é o que os economistas chamam de tripé macroeconômico. Nós estamos agora no tripé versão 3.0. É o mesmo tripé. Muda a engenharia de como administrar algumas coisas. Mas, por exemplo, em que fase do tripé nós estamos? Nós estamos na fase do Banco Central independente da pressão política, da soberania popular, né? Dependente da Faria Lima. E a política do teto de gasto, que agora mudou de nome. Agora chama um nome novo arcabouço fiscal. Mas o espírito do teto de gasto é o Estado mínimo. E esse espírito foi mantido. É um Estado mínimo para fazer políticas sociais e máximo para proteger o dinheiro, o capital. Então, nós mantivemos a mesma política econômica. E, portanto, os efeitos são basicamente os mesmos. Você diz, mas por que a economia cresce? Por uma conjuntura, por uma combinação de conjuntura. A safra recorde agrícola do ano passado, o aumento da transferência de renda, que começou na pandemia, que o Bolsonaro manteve para ganhar a eleição, e que o Lula
continuou. Isso tudo dá um alento, então a economia cresce um pouquinho, mas não é nada sustentável, não há nenhum elemento sustentável neste crescimento. O governo, embora tenha insinuado, Lula, durante a campanha, que ele ia revogar as reformas ou as contra-reformas, na hora H não revogou, né? A reforma trabalhista continua, a reforma previdenciária continua, todos os confiscos continuam, enfim, não muda, né? Não só não muda, como a política acaba impondo novos golpes à classe trabalhadora. Eu vou citar dois, que são brutais. O marco temporal. O marco temporal, que significa, na prática, o quê? Significa uma ofensiva sobre as terras indígenas, a floresta virgem, que tem tudo a ver com o Ponte para o Futuro, porque a Ponte para o Futuro empurra o capital para o agronegócio, para o extrativismo mineral. Então, o capital precisa de terra, e ele vai galopar para as terras do Pantanal, do Cerrado, da Amazônia, e é por isso que tem a queimada, por isso é que tem a violência contra os indígenas, por isso é que tem a indústria da grilagem a pleno vapor. E a segunda reforma, que foi sacramentada agora recentemente, é o novo ensino médio. Talvez seja a maior bomba atômica que a gente jogou contra a juventude brasileira. Porque o que é o novo ensino médio? Assim como o teto de gasto é uma mudança de qualidade na política fiscal, porque não é só fazer ajuste fiscal, aperto, não, é diminuir a presença do gasto público no PIB. O novo ensino médio muda a filosofia do ensino. Não é mais para criar um cidadão, mas é sim para criar um empreendedor. Essa é a palavra da moda. É para criar um individualista que saiba sobreviver na barbárie do capitalismo. Então, nós temos as ofensivas neoliberais continuam, e não houve nenhuma mudança estrutural na relação do Estado brasileiro com os oprimidos. Vou pegar, por exemplo, com as nações indígenas. Os Yanomamis continuam sob ataque, os Guaranis Caiovás continuam sob ataque. Ou seja, então, nós temos que entender o seguinte: é o Estado brasileiro que foi capturado pelo grande capital. Eu me lembro de ver uma época, o time do Flamengo tinha um timaço, e a torcida gritava: está dominado, está tudo dominado. O capital dominou o Estado brasileiro. E enquanto esta situação persistir, não adianta mudar governo, porque o raio de manobra do governo é minúsculo. O que é preciso é mudar o Estado, as estruturas da sociedade brasileira. Não é? Então, essa é a situação que nós estamos. Não passaram nem 2 anos e a população, de repente, percebe que o pobre não vai entrar no orçamento e que não vai ter picanha no fim de semana. Ao contrário, o governo chegou a fazer uma mobilização para atacar o piso de gasto constitucional na saúde e na educação. Isso, por enquanto, foi brecado. Há movimentações do Congresso Nacional para tirar a reforma administrativa da gaveta, e há zum sobre a necessidade de uma nova reforma da Previdência, o que é razoável, porque na lei que foi feita do novo arcabouço fiscal, a presença do Estado tem que cair. E é matematicamente impossível isto acontecer sem atacar o piso constitucional da saúde e da educação, sem, de alguma maneira, mexer novamente na Previdência ou na reforma administrativa, ou um combo. É matemático, não tem como fazer isso. Por quê? A alternativa seria aumentar a receita, a tributação do grande capital. Mas o grande capital, toda vez que o governo insinuou fazer isso, por exemplo,
tributar distribuição de dividendos. Só o Brasil e a Estônia, no mundo, que não tributa distribuição de dividendos. É absolutamente razoável. Todos os países neoliberais tributam. No Brasil, quando se insinuou de fazer isso, o Lira falou, não, não, então eu acho melhor fazer a reforma administrativa. Por quê? Porque o governo é prisioneiro de um Estado e prisioneiro de uma correlação de forças. Se a correlação de forças não mudar, e com a nova correlação de forças, isto não mudar o Estado, então a situação é basicamente a mesma. E é um milagre a gente esperar que, mudando, digamos, o presidente, a gente consiga mudar o resultado. Claro, você tem um presidente que não é um psicopata miliciano, é razoável, você não tem um estresse todo dia de manhã quando você abre a notícia. E não tem a grosseria entrando todo dia na tua casa. Mas não resolve os problemas fundamentais do povo, não são resolvidos. Então, o que a gente está assistindo? A impressão que eu tenho é que a gente está assistindo um grande desgaste da ordem, uma fadiga com o sistema. Né? O povo está por aqui com o sistema. Né? E isto quer dizer o quê? Como é que ele reage? Ele quer um outro sistema. Né? Mas quem é que está propondo uma coisa antissistêmica? A ultradireita. Porque o que é a ultradireita? O que a gente está vivendo? A barbárie do capitalismo. Isso é que a gente está vivendo. Para a gente pegar um movimento geral e não ficar só no ponto. Então, agora vou inverter rápido uma conversa que eu já fiz aqui com vocês várias vezes. Qual é a nossa barbárie? É o resultado de uma sociedade em reversão neocolonial. É o desmonte de todo o conteúdo democrático, republicano e soberano do Estado Nacional. Então, é isso que a gente está vivendo aqui, no caso brasileiro. Né? É a barbárie capitalista na forma da reversão neocolonial. E a vida vai ficando infernal. E as pessoas querem sair deste inferno. Só que não. E como é que elas saem? Elas têm que olhar para além. E quem é que está propondo o além? A ultradireita. Porque na barbárie capitalista nós vamos ter que ter um governo forte, no Brasil e no mundo inteiro. Então, a nossa crise, né, a barbárie brasileira, é parte da barbárie do capitalismo. Porque nós estamos vivendo o capitalismo da crise estrutural do capital. É um capitalismo em declínio. Não quer dizer que ele vai morrer de morte morrida. O capitalismo não morre de morte morrida. Mas ele vai degradando o meio ambiente, o nível tradicional de vida dos trabalhadores, as políticas públicas. E, por isso, este mal-estar que a gente vive no Brasil é um mal-estar que está presente no mundo inteiro. Por quê? Porque é o capitalismo da catástrofe, da crise ambiental que nós aqui, que somos aposentados, conseguimos enxergar a olho nu. Não precisa vir dados, é claro que é bom que venha, mas não precisa. A gente enxerga a crise ambiental, e isto é no mundo inteiro. E quem que capitaliza isto? A ultradireita. Porque a ultradireita se apresenta como antissistêmica. O tempo está terminando, eu vou terminar com o Pablo Marçal. Vocês não acreditavam nisso, mas eu vou terminar aí. Eleições municipais. Eleições municipais. Então, nós estamos vendo qual é a perspectiva, né? Qual é a agenda? Agenda liberal. Não só em São Paulo. Qualquer lugar que você pegar. É agenda liberal. Qual é o contexto? É o contexto da antipolítica. Continua. Né? Bom, e dentro disso, qual é a perspectiva? Todas as sondagens mostram que o centrão e a ultradireita vão ser os grandes vitoriosos desta eleição. Então, a gente tem que pensar, mas por que isto? O que está acontecendo? O que está acontecendo é que a vida das pessoas está péssima. Né? E o exemplo máximo disso é o Pablo Marçal. Eu não sabia quem era o Pablo Marçal.
há um mês atrás, não tinha noção de quem era o Pablo Marçal. Agora eu sei quem é o Pablo Marçal. O que o Pablo Marçal está... Por que ele tem esse sucesso? Porque ele entra num debate com combatividade, com esperança, eu sou antissistêmico. Então, ele é que está com uma perspectiva com uma perspectiva de mudança. Então, o que ele está falando? É a barbárie. Ele é o candidato da barbárie. E o vento sopra pela barbárie. E, na barbárie, ele diz o seguinte, é isto, não acreditem no Estado, não acreditem em luta, não acreditem em solução coletiva, não existe isso. Tudo é para enganar vocês. O que é que existe? É você sozinho no mundo. E você agora se vire para sobreviver. E o povão olha e fala, é verdade. E no debate, em 2 debates, ele transformou todos os candidatos do tamanho que eles são. Todos esvaziaram. Se cair aqui um marciano e olhar o debate, ele vai achar que todos são mais ou menos a mesma coisa. Porque como é que os nossos candidatos respondem a isso, os convencionais? Nossos não. Eles respondem assim, como é que você vai resolver o problema da fila na saúde? Problema da fila na saúde, nós vamos fazer um programa Poupa Saúde, que é o poupa-tempo da saúde, vamos cadastrar todo mundo, vai acabar a fila. E a população olha aquilo e fala, é louco. É tão louco quanto o Marçal, que diz que vai fazer teleférico para fazer o transporte de São Paulo. Você imagina a confusão que vai ser teleférico, um batendo no outro lá em cima. Mas, enfim, o fato concreto é que o Pablo Marçal ele não está disputando a eleição de São Paulo, ele está disputando a presidência do Brasil. E está com muita força. Por quê? Porque ele fala a realidade. Então, o candidato da ordem diz, não, São Paulo é uma cidade rica, dinâmica, incrível, criativa. E o Pablo Marçal vem e diz o seguinte, o São Paulo é uma desgraça. Qual que está mais perto da realidade? Porque São Paulo só é incrível, criativo e tal, à noite na Vila Madalena. No resto, ele não é isso daí. Então, ele está falando a realidade, ele tem a força de uma parte da verdade. E nós não, nós nos abraçamos à ordem. Se abraçou no Titanic afundando. E é esta armadilha que ele fez. Então, para encerrar, no fundo, o que nós estamos vendo é o seguinte, é o capitalismo da barbárie. Sem mudanças estruturais, vai continuar sendo o capitalismo da barbárie. O ano que vem, se tiver essa reunião, eu torço para ser convidado, para encontrar aqui a Vera, a Ana, todo mundo, todos os colegas aqui, e nós vamos falar o seguinte, como é que está a situação? Piorou mais um pouquinho. E, às vezes, piora não de pouquinho, às vezes dá um salto de qualidade. O Pablo Marçal é um salto de qualidade, ele é pior do que o Bolsonaro. Ele é o candidato a Milei, ele é o anarcocapitalismo assumido. Então, é isso que a gente vai falar. Porque, se não houver mudança estrutural, não vai mudar nada. Para ter mudança estrutural, nós precisamos mudar a correlação de força. Porque senão se diz, mas o governo não faz nada, porque a correlação de forças não permite. Bom, então é mais ou menos que nem eu falar o seguinte, eu não faço nada porque eu não trabalho. Porque qual é o trabalho de um partido e de um governo? Criar correlação de forças. Então, eu não posso usar a ausência da correlação de forças como desculpa por não fazer nada. E como é que muda a correlação de forças? Não muda a correlação de forças fazendo reunião palaciana. Há 10 dias atrás, eu vi que o governo federal, o legislativo, o executivo e o judiciário fizeram um pacto pelo meio ambiente. O país queimando, literalmente, o Brasil pegando fogo. Eles fizeram um pacto pelo meio ambiente. Eu estava que nem a torcida do Atlético. Eu acredito, fiquei super tranquilo. Falei, agora resolve. Eles fizeram o pacto do meio... É tudo blá, 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 não muda nada. Como é que muda? Muda na rua. Como é que veio essa nova ofensiva? 1 minuto eu termino. Como é que veio essa nova ofensiva? Veio porque a direita foi para a rua. Derrubou a Dilma
e transformou aquela correlação de forças na rua em mudanças institucionais. Se a gente não for para a rua e fizer o inverso, e revogar todas essas mudanças, as coisas vão continuar piorando. Né? Eu acho que isso a gente já tem discutido há algum tempo, mas vai ficando cada vez mais claro. É uma ilusão imaginar que nós vamos segurar o avanço da barbárie capitalista, e da barbárie capitalista na política, que é a truculência, né, com acordos eleitorais. Não vamos. Ao contrário, o que nós estamos assistindo é uma ofensiva brutal, ideológica, da ultradireita. E essa é, eu acho, o dilema que a gente tem para poder pensar uma mudança substantiva no Brasil. Obrigado. Bom dia a todas e todos. É um prazer imenso reencontrá-los aqui de novo. Nós tivemos no congresso, não foi, da categoria, fazendo uma mesa de conjuntura, e agora cá estamos nós, fazendo o mesmo debate e observando que a realidade ela mudou, como disse Plininho, um pouquinho para pior, em alguns aspectos. Em outros, a gente observa que as coisas mais ou menos amenizaram, mas que é apenas na aparência, porque, na essência, a gente observa que as condições de vida da classe trabalhadora ela tem piorado muito, embora os índices e os números digam que as coisas estão mais ou menos estáveis, né? Mas, como nós dizemos, ele é um estável que pode, a qualquer momento, cair, exatamente porque não tem uma sustentação que dê substância a isso que se apresenta hoje. Bom, primeira coisa que nós devemos levar em consideração é que sociedade nós vivemos. Nós já dissemos aqui, inclusive, Ana Luísa, quando ela começa dizendo, nós vivemos numa sociedade capitalista. Quais são as características dessa sociedade? É uma sociedade que se baseia no lucro, é uma sociedade que se baseia na concorrência, e a concorrência se dá entre a própria burguesia, mas também entre a classe trabalhadora, quando está buscando salário para fazer um concurso, para entrar na universidade. Em todos os campos, nós estamos o tempo inteiro concorrendo, então é baseado na concorrência, e com uma ideologia que é parte desse sistema, que é da individualidade, que é do indivíduo livre. Por isso que é tão comum a gente observar e surgirem figuras como Pablo Marçal, que levanta isso e todo mundo, de certa forma, se abraça, de que é possível, enquanto indivíduo livre, você buscar, e a depender do esforço que você tenha individual, você consegue encontrar nesse sistema, nessa sociedade, o seu lugar ao sol. E ser um bilionário como Pablo Marçal, que vai nas periferias da cidade com o seu quadriciclo, né, e dizendo, olha, eu venci, você também pode vencer. E se você não faz, é por incompetência, porque você não trabalha o suficiente, porque você não luta o suficiente, porque não se esforça o suficiente, e o problema é seu. Enquanto indivíduo, essa é uma ideologia do capitalismo, que não é só no Brasil, mas no mundo que nós vivemos, porque é parte daquilo que sustenta, enquanto ideologia, o lucro, a sociedade do lucro, a sociedade da concorrência e da apropriação privada, porque também é o que sustenta tudo isso. Muito bem. Então, em base a isso, nós estamos vivendo, nesse momento, no mundo, e aqui no Brasil também, se a gente pegar o que hoje corta tudo, são as eleições. Né? É a eleição aqui no Brasil, as eleições municipais, são as eleições nos Estados Unidos, foram as eleições que ocorreram recentemente na Argentina, foram as eleições que ocorreram agora recentemente na Venezuela. Então, nós estamos vendo que, no mundo inteiro, esse debate político de quem vai conduzir o Estado, em que condições vai conduzir esse Estado capitalista, está se dando mundialmente. Bom, e onde nós nos encontramos nesse momento? Falar de conjuntura dessa realidade. Nós vivemos um mundo de guerras, várias guerras no mundo. Nós vivemos, e aí, só para citar uma, nós temos a da Ucrânia e da Rússia,
Nós vivemos um período de genocídio no mundo, basta citar o exemplo de Israel e da Palestina. Nós vivemos um momento em que milhões de pessoas não conseguem mais sobreviver no seu país e se lançam ao mar em busca de sobrevivência. Isso é parte da nossa realidade. E vivemos um momento também em que a degradação e o ataque à natureza foi tão grande que nós temos 2 estágios. Um de calor extremo, um de frio extremo, de fogo e de água. E aqui no Brasil nós estamos vivendo tudo isso, porque ou é o Rio Grande do Sul afundando na água, ou aqui agora, nesse momento, a Amazônia, São Paulo, pegando fogo. E com as novas tecnologias existentes, você já consegue fazer isso simultaneamente. Então, São Paulo pegou fogo rapidamente em vários pontos, com uma ação coordenada. Quem fez ainda não se sabe exatamente quem foi, mas ele não foi produto da natureza, né? Não é resultado disso, é da ação humana em busca de lucro. Em busca de lucro. A água que afoga os estados, o Rio Grande do Sul, que condena milhares de pessoas a saírem das suas casas, a não ter mais para onde voltar, é também parte disso. Né? É da forma como esse sistema, que é o capitalismo, se apropria da natureza na sua avidez de lucro, que é impossível que a própria natureza tenha condições de se recuperar. E, ao não se recuperar, ela está tentando buscar o seu lugar, porque a natureza vai vencer, disso não tenha dúvida, a gente pode até morrer, pode até deixar de existir, mas ela vai viver de uma outra forma, vai se estabelecer de uma outra forma. E hoje a nossa luta é como é que nós vamos sobreviver nessa sociedade, em que condições nós vamos sobreviver nessa sociedade. Já se diz, por exemplo, que no Brasil, em 2050, na Amazônia, naquela região do Amazônia do Cerrado, já não vai ter condição de sobrevivência humana. Então, se a gente não correr logo, né, nós já estamos em 2024, né, muitos de nós não estarão aqui, mas os nossos filhos estarão. Os nossos netos estarão. Então, e por que isso? Porque é parte dessa forma como essa sociedade se organiza. E nós temos hoje e que condição é essa? E o que é que o Estado faz para garantir esse funcionamento dessa sociedade? Que classe social esse Estado privilegia? Independente do governo, da coloração política que assuma no Estado. Porque foi assim no governo de Fernando Henrique Cardoso, foi assim nos governos do PT, foram assim nos governos Temer, foi assim no governo Bolsonaro e segue sendo assim agora no governo Lula. Porque nós não estamos falando de Bolsonaro no governo, nós estamos agora falando de Lula no governo. Tá? Nós estamos falando de quem está governando o país há mais de um ano. E o que é que nós tivemos para a nossa realidade? Teve um arcabouço fiscal que tira dinheiro da saúde e da educação e privilegia os bancos. Quem são os banqueiros? Não são da classe trabalhadora. São aqueles que hoje têm controle sobre o Estado, têm controle sobre as empresas, que determinam a condução política e econômica dos países, das cidades, dos municípios. E como é que isso se apresenta? Quando a prioridade é pagar uma dívida pública, que não é feita por nós, nem para atender às nossas necessidades, e corta, ao mesmo tempo, 4 bilhões da saúde e da educação. E, ao mesmo tempo, o governo Lula, nós não estamos falando do governo Fernando Henrique Cardoso, nós não estamos falando do governo Bolsonaro, destinou, no ano passado, 360 bilhões para o agronegócio, que toca fogo no país, que mata Yanomami, e agora destina mais 400 bilhões para esse mesmo agronegócio que toca fogo no país e que mata indígenas, que matam quilombolas, que mata os povos na floresta, que degrada a natureza. É para eles que vai o dinheiro, é para eles a prioridade do país. A outra coisa é o marco temporal e a questão das privatizações. Tudo que foi criado coletivamente com recursos da classe trabalhadora, que é produto da luta do passado, da classe trabalhadora, inclusive como parte do desenvolvimento das sociedades, que foi
coisa coletiva, que é trabalho coletivo, que é recurso coletivo, hoje, por conta das necessidades de ampliação de lucro dos capitalistas, segue continuamente as privatizações. E a privatização nada mais é do que a apropriação privada do coletivo. E o marco temporal é um novo salto na apropriação privada daquilo que é de uso comum, que são os territórios indígenas, e que o governo brasileiro, mesmo tendo um ministério, porque agora tem ministro, tem Ministério dos Povos Indígenas, tem Ministério das Mulheres, tem Ministério da Igualdade Racial, tem Ministério dos Direitos Humanos, mas os direitos não são para todas as pessoas, não é para todo mundo. Os direitos são para alguns. Porque, mesmo tendo esse ministério, passa essa desgraça, que é esse marco temporal, e mesmo que você veja os ministros, inclusive a ministra dos povos indígenas, balbuciar, logo em seguida se cala, num silêncio cúmplice com os interesses econômicos do agronegócio brasileiro e dos bancos e das multinacionais. Sob o aval de que governo? Ok. Junto com isso, e com os cortes na saúde, na educação, com o avanço das privatizações, nós estamos hoje vivendo um cenário, aqui no Brasil, que volta à condição de colônia e que volta a uma atuação que não era que tinha um parque industrial relativamente de grande potência, de potência média, mesmo que fosse controlado pelas multinacionais, porque nós tivemos muito pouco do parque industrial brasileiro controlado pela própria burguesia brasileira, porque uma das características da burguesia brasileira é que ela é entreguista, sempre foi. Mercenária, cruel, mas que ela não tem amor, digamos assim, apego àquilo que é daqui, ela entrega desde que ela tenha um quinhão e ela fique muito rica. E as multinacionais sempre fizeram isso aqui no Brasil. Mas, mesmo esse parque industrial hoje, ele segue sendo desmantelado porque o centro da economia do país é, principalmente, a exportação de produtos primários ou de produtos muito pouco industrializados, que são as commodities. E, em base a isso, quem é que é hoje o grande setor econômico que, de fato, manda nesse país? É o agronegócio e os bancos. Multinacionais, inclusive. Mas, nesse cenário também se justifica, por exemplo, que você vá tirando cada vez mais da saúde e da educação, porque você não precisa muito, inclusive com as novas tecnologias, para você ter tanta gente para trabalhar com tanto conhecimento, com tanto investimento, basta um pequeno setor. E aí, aquilo que era, por exemplo, do conhecimento universal, que é a educação pública, pode ser privada, e vai ter acesso a esse conhecimento quem tem, dentro dessa sociedade, dinheiro para pagar. Aqui concorre o público e o privado, que é o SUS. Então, cada vez mais você tem saúde particular e você tem menos condições de ser atendido pelo SUS. Por quê? Porque não interessa investir no SUS, porque você vai ter saúde para quem, de fato, pode pagar. Então, para quem tem condições de sobreviver nessa sociedade, vai sobreviver dentro dessas condições. Então, é o público e o particular concorrendo o tempo inteiro. E os serviços públicos também concorrendo dentro disso. Então, por exemplo, mesmo os serviços públicos hoje, através das terceirizações, é hoje o público e o privado convivendo continuamente. Não se investe mais em concursos públicos, não se investe mais nisso, porque você pode contratar uma OS, você pode contratar professores temporários, né, de categoria O, os vários contratos que você feito, e você vai, através dessas empresas, elas tendo algum lucro, os trabalhadores trabalhando em condições degradantes e os servidores públicos sendo cada vez mais atacados, até que ele, enquanto servidor público, também não possa apitar muita coisa. Então, esse cenário é o cenário que aparentemente é caótico, para a nossa vida é, de fato, caos, mas que servem aos interesses dos capitalistas nacionais e internacionais, e quem cumpre essa tarefa são os governos, no âmbito federal, no âmbito estadual e, agora, nas eleições municipais também. E aí a gente vai vendo, por exemplo, a dívida pública no Brasil deu um salto. Agora cresceu mais 1
trilhão. Quer dizer, a gente paga, mas quanto mais você paga, mais você deve. É uma coisa assim, do enxugar o gelo. E quais são as medidas que o governo toma nesse sentido? Um arcabouço fiscal para priorizar o pagamento da dívida pública. E o que é que nós precisamos? Porque essa é a grande questão. O que é que nós precisamos? Nós precisamos de trabalho. Enquanto aposentados, ter o sossego de viver, depois de ter trabalhado uma vida inteira, a gente poder viver com tranquilidade o resto de vida que nos resta, né, tendo acesso ao lazer, tendo acesso à cultura, podendo viver com os nossos netos, podendo passear, porque, durante parte da nossa vida, nós dedicamos à produção social para toda a sociedade. Mas não é isso que a gente vive. Os aposentados não têm o direito de ficarem em casa. Não tem, porque a sociedade capitalista não permite isso aos trabalhadores aposentados. Tem que continuar lutando, porque, senão, a qualquer momento, são retirados os poucos direitos que foi conquistado, resultado de várias lutas do passado. E os trabalhadores que estão na ativa, aqueles que estão trabalhando em jornadas extenuantes, com salários cada vez mais arrochados. E aqueles que estão no desemprego estão se sujeitando a trabalhar em qualquer condição. E como a gente tem uma camada muito grande de desempregados, as reformas trabalhistas e as reformas previdenciárias deram condições para que esse trabalho existente hoje, que é o menor índice de desempregados que existe no Brasil, seja também o mais precarizado de todos os tempos que nós conhecemos, porque é o trabalho temporário, porque é o trabalho intermitente, porque é o trabalho terceirizado, porque é o trabalho que você não tem nenhuma segurança de que amanhã você vai continuar trabalhando. Então, esse tormento de que a gente não tem nenhuma segurança sobre o nosso amanhã, sobre o nosso dia seguinte, tem adoecido absurdamente a classe trabalhadora e a juventude. E hoje a gente pode dizer que, mundialmente, 1/3 da população está adoecida mentalmente como resultado das condições em que nós vivemos na sociedade capitalista. E isso é aqui também no Brasil. E agora, nas eleições municipais, a gente vê concorrendo E a propaganda eleitoral é a mesma coisa. Primeiro, que vai buscar as necessidades dos trabalhadores da periferia e vai dizer que vai resolver o problema da saúde, da educação, do transporte, com a mesma receita que eles estão aplicando agora. Ora, se a gente segue aqui o mesmo caminho, a gente não muda o caminho, não muda o curso, como é que nós vamos chegar a um outro resultado, a um outro lugar, se você vai na mesma direção? Eles querem privatizar a saúde e ampliar o serviço de saúde, até fazer a anotação, né, a organizar a fila, mas não faz a contratação, porque organizar a fila não resolve. Inclusive, hoje, as tecnologias já podem fazer isso, inclusive, por qualquer pessoa. Você dá um comando e organiza a fila. O problema é que você precisa de médicos, você precisa de hospitais públicos, precisa de laboratórios públicos, você precisa de previdência social, você precisa de educação pública, você precisa ter água e luz como um bem comum, e agora vai ser um bem privado, né? E a água é uma coisa que faz muita diferença, principalmente numa sociedade como a nossa, que tem o centro da economia, o agronegócio. É uma coisa, é um bem muito precioso. Então, privatizar a água para quem pode ter dinheiro para comprar também vai ser uma, né? Então, veja, e o que nós precisamos são coisas comuns, é do transporte coletivo de qualidade, é de habitação. E não é que não tenha tudo isso existe nessa sociedade. Tudo isso já foi produzido pela classe trabalhadora nessa sociedade, só que ela não pertence a nós. E mesmo Pablo Marçal, esculhambando o Estado brasileiro, esculhambando a política, ele é candidato à eleição para controlar a Prefeitura de São Paulo, que é a mais rica do Brasil, com um orçamento que nem sequer precisa de recursos da União para sobreviver e garantir, por exemplo, que, em São Paulo, ninguém fique desempregado, que todo mundo tenha acesso à moradia, que todo mundo tenha educação e saúde de boa qualidade e transporte de boa qualidade, se a Prefeitura fosse voltada para os interesses comuns da população, mas não é.
o que ele vai fazer, inclusive agora em negociação com a Faria Lima, e os empresários já estão todos muito felizes com a candidatura dele. E a gente não conhecia, mas Pablo Marçal já entra na eleição com 13 milhões de seguidores na internet. Ele tem 13 milhões. Então, qualquer coisa que ele faz, qualquer absurdo que ele diga, 13 milhões de seguidores têm acesso a isso. Então, não é qualquer coisa. E muito dinheiro. Inclusive, o dono da DECA é quem financia a sua candidatura. Grandes empresários estão financiando. Da mesma forma que é Nunes, e os dois são, mesmo que não seja Bolsonaro abertamente aprovando os dois, todos os dois, tanto principalmente o Marçal, é da extrema-direita, porque ele é o cara que ele exalta o individualismo, ele exalta a concorrência, ele exalta a possibilidade de qualquer um poder enricar dentro dessas condições, sendo a concorrência entre os trabalhadores. E a outra coisa é que nós também temos candidaturas, que a nossa vai no oposto de Boulos, no oposto de Nunes, porque nós temos candidatos. Eu sou do PSTU, todo mundo sabe aqui, e o nosso candidato é Altino. Nós vamos no oposto dizendo o seguinte: não tem que privatizar, você tem que estatizar. Você não tem que confiscar dos trabalhadores, você tem que reconfiscar daqueles que lhe tiraram, e então você precisa garantir moradia para todo mundo para São Paulo, porque tem moradia para todo mundo para São Paulo. Você não tem que privatizar o transporte, você tem que estatizar tudo isso. Você tem que garantir que a prefeitura esteja a serviço dos trabalhadores, e, para isso, você precisa controlar o orçamento do município. O orçamento, hoje, ele é controlado principalmente pelos vereadores, pelo prefeito, em nível nacional, pelo executivo e, principalmente hoje, pelo legislativo. 50%, 50 bilhões vai de emendas, 69 bilhões é para o resto, pagar a dívida pública e nós. Então, significa dizer que, para a classe trabalhadora, fica muito pouco, porque tudo isso é apropriado de forma privada por um punhado de gente que pertence a uma classe que não é a nossa. Então, nós, aposentados e ativos, temos uma tarefa. Primeiro, ter um programa que responda às nossas necessidades. Segundo, ter controle sobre aquilo que nós exercemos, tanto o trabalho quanto a política. Terceiro, nós só podemos fazer isso coletivamente. E essa é a tarefa que nos compete aqui, nesse momento, nessa conjuntura atual. Bom, eu gostei bastante do debate. Eu acho que bem isso que falou a Rosana, nós temos que fazer uma reflexão do momento que nós vivemos. Por que essa realidade nos aflige? Por que é que a gente observa que, cada dia mais, as condições de vida estão cada vez mais degradantes, inclusive dos aposentados? Por exemplo, tem tudo isso, melhorou a economia, aumentou o índice de emprego, mas os trabalhadores que fizeram greve nesse último período por reajuste salarial tiveram reajuste zero do governo. Foram assim os trabalhadores dos Correios, foram assim os servidores da educação, todos eles com reajuste zero. Fala-se, por exemplo, que a inflação diminuiu, e é fato, a gente não está tudo. Agora, existe uma gangorra toda semana, se a gente for na feira e a gente for no supermercado, aumentaram os preços. O preço das verduras, o preço das frutas, o preço da carne. Menino, 1 quilo de picanha custa R$70. Pleninho, você que é da economia, isso dá quantos por cento do salário mínimo? 5%, mais ou menos, do salário mínimo. 1 quilo de picanha. Então, não dá para você comer. A maioria das pessoas não comem isso. A imensa maioria, hoje, tem dificuldade de comprar ovo. Entendeu? Nós estamos falando da nossa classe. E teve uma companheira que, a Maria Helena, acho que foi a Maria Helena, que perguntou por que é tão difícil Altino, que é o nosso candidato a prefeito de São Paulo, como metroviário, impedir as privatizações. Por exemplo, o Altino foi demitido. E foi readmitido agora, foi demitido na luta contra a privatização da Sabesp, que é da água, dos trens e do metrô. E por que isso é muito difícil, dessa luta se travar? Primeiro, que é uma luta que deve envolver o conjunto da população, e não somente os metroviários.
porque quem usa o transporte coletivo é somente a classe trabalhadora ou os pequenos empresários, microempresários que usam aquele transporte, ou seja, os setores mais empobrecidos da população e a classe trabalhadora. Mas a gente não tem o controle, por exemplo, sobre a Assembleia Legislativa e nem o Executivo. E quando, por exemplo, professor é a categoria, ultimamente, que mais apanha. Vocês já viram que toda vez que os professores ousam fazer uma greve, que ousam questionar o Estado, que eles vão para a frente da prefeitura, que vão para a frente da Assembleia Legislativa, tem uma polícia para bater? Então, tudo isso é parte de uma repressão, que é parte do controle que o Estado precisa submeter toda a classe trabalhadora para garantir a sua dominação sobre nós. O que nós precisamos, não somente nas eleições, de compreender quais são os programas que estão em disputa, é dessa necessidade da organização coletiva e de que aumente não somente a unidade entre aqueles que estão trabalhando, mas é a unidade para lutar entre os que estão trabalhando, os aposentados, os que estão desempregados, porque tudo que eles tiram são de nós. São de nós, porque todos nós, por exemplo, pagamos impostos. O Brasil é um tipo de país que quem está desempregado paga imposto. Agora, grande empresário é isento. Por exemplo, os bancos deveriam pagar 5% de ISS. Sabe quanto é que o banco paga? 2%. Sabia? Por exemplo, a educação privada em São Paulo deixou de arrecadar, só da educação privada, 283 milhões de reais, porque não paga imposto. Mas você paga de 1 quilo de açúcar, você paga de 1 quilo de feijão, você paga de uma laranja. Entendeu? E mais, quem está trabalhando é tirado diretamente do salário. Mas, por exemplo, os empresários da saúde não pagam pelos serviços, não pagam ISS. Em São Paulo, isso corresponde, por exemplo, a uma renúncia de recursos de 440 milhões de reais. Enquanto isso, os governos cortam exatamente da saúde e da educação. E aí, agora, eles estão dizendo que, por exemplo, não tem condições de manter os aposentados, porque a gente está vivendo mais tempo e a Previdência Social não tem dinheiro. Agora, não tem dinheiro por quê? Porque exatamente por isso, você vai flexibilizando as condições de vida da própria classe trabalhadora, não tem concurso público, não tem recursos para colocar na Previdência, e aquilo que deveria ir de imposto para financiar a Previdência Social, o governo retira, porque precisa garantir os interesses dos bancos e dos fundos de pensão. Então, veja, nós estamos vivendo um momento com degradação de vida cada vez maior, numa sociedade cada vez mais rica, numa concentração de riqueza cada vez maior. E no nível de produção de riqueza cada vez mais rápido. Rápido, porque a degradação da natureza, que se apresenta de forma tão brutal, tem a ver com a capacidade que se tem hoje de se intensificar sobre o ataque sobre essa mesma natureza. E que nós é que vivemos essa realidade e padecemos com ela, porque Musk está vendo a possibilidade de viver fora do planeta Terra. Entendeu? E quem vai amargar aqui a degradação dessa vida somos nós. E agora, nas eleições, por que as eleições são importantes? Porque, por mais que digam que os municípios não tratam da política geral, são os municípios que garantem, por exemplo, a política geral. Porque é nos municípios que tem hoje, mesmo sendo eleições municipais, eleições cruzadas e polarizadas pela ultradireita, e aí, para combater a ultradireita, como é que faz boa parte da esquerda brasileira, se abraça com um outro setor do empresariado, que diz que é mais democrata, que diz que é mais progressista, para resolver os problemas da classe trabalhadora. Qual é o resultado disso? Um novo arcabouço fiscal, corte na saúde e na educação, dinheiro para o agronegócio, e a mesma coisa nós vamos ver em São Paulo. Porque como é que nós vamos resolver, por exemplo, em São Paulo, o problema da violência, a gente tendo, se ganha Nunes, nós temos um vice que é da Rota. Se ganha Boulos, tem um programa para resolver o problema da violência, assessorado pela Rota. E o que é que faz a Rota com os filhos da classe trabalhadora, negros das periferias, que é negado a ele o acesso à saúde, à educação e ao trabalho? Mata.
e a outra parte vai para a cadeia, sob o argumento da guerra às drogas. Ora, as drogas existem. Nós precisamos saber como trata. O fato de negar a legalidade das drogas só garante que esse crime seja praticado e tenha-se muito lucro, porque ela é ilegal e, na concorrência com aquele que é legal, se tenha mais lucro. E o Estado brasileiro tem braço pesado sobre isso, porque é impossível o tráfico de drogas sem que o Estado brasileiro, pelo céu, pela terra e pelo ar, garanta essa condução de país a país. E nós sabemos quem é que lucra com isso. Não são as periferias. Então, nós temos que ter um programa para a cidade, para os municípios, que responda à classe trabalhadora. Como eu não vou ter tempo de desenvolver o programa de Altino, e quero que vocês conheçam, nós estamos propondo aqui a vocês que conheçam isso. Altino não vai estar no programa de televisão, nós não temos dinheiro para financiar a campanha, a legislação eleitoral brasileira ela é muito pouco democrática e cada vez menos democrática, não vão ver nossos debates, mas vocês podem nos acessar e vocês nos conhecem das lutas. E precisamos cada vez mais de lutas coletivas, precisamos cada vez mais de unidade entre a classe trabalhadora da cidade e do campo, de todas as idades, porque nós temos que ganhar uma eleição que é muito importante, mas nós temos, acima de tudo, que destruir esse sistema social. Porque ou a gente destrói o capitalismo, ou o capitalismo destrói com as vidas humanas aqui na Terra. E nós não temos as mesmas condições de Elon Musk de tentar a vida num outro planeta. O nosso planeta é esse, nós precisamos nos salvar e ter condições de sobrevivência, de viver, de trabalhar e de nos desenvolver plenamente. E só para falar para dizer a Francisca que esse é o mecanismo para a gente sair dessa armadilha. E dizer a Neuza que o conhecimento a classe trabalhadora tem, não tem o conhecimento universal, mas nós fazemos tudo. É isso. Obrigada. Bom, eu vou procurar alinhavar o que a gente discutiu aqui, tentando responder. Eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que entender é o seguinte: qual é o capitalismo que nós estamos vivendo? Existem capitalismos e capitalismos, né? Nós estamos vivendo o capitalismo da catástrofe. É o capitalismo em declínio. É a acumulação de capital, depredação do meio ambiente, rebaixamento do nível tradicional de vida dos trabalhadores. Isso é no mundo inteiro. Não vai ser igual no mundo inteiro. Alguns vão mais devagar, os que lutarem, outros vão mais rápido, os que não conseguirem lutar, né? Os que estão no centro partem lá de cima, os que estão na periferia partem aqui de baixo. Mas este é o caminho que está acontecendo. Isso é importante para a gente entender o mundo. Não é só o Brasil que está complicado. É o mundo da instabilidade econômica, da crise social crescente, da guerra. Agora nós vamos para a guerra. A discussão nos Estados Unidos é a Terceira Guerra Mundial. A discussão é: podemos ou não podemos jogar bomba nuclear se ela for mais, digamos, contida, mais controlada. Esse é o mundo. É o desastre ambiental. Ele não está além do horizonte. Ele está aqui, ele está posto. A gente está respirando o desastre ambiental. Então, este é o primeiro ponto. Para a gente entender o seguinte: o que faz a burguesia diante disso? Ela naturaliza a barbárie. Fala, é isso aí. Isso é o Marçal. E qual é a política da burguesia? Administrar a barbárie. Ela pode administrar na dose máxima, Bolsonaro, ou na dose mínima, Lula. É claro que entre a máxima e a mínima, eu prefiro a mínima, se eu tiver que escolher entre as duas. Mas eu prefiro não tomar veneno, não ter barbárie, criar uma alternativa. Então, isto é que é a situação de fato. Aqui no Brasil, nós estamos numa reversão neocolonial. Na verdade, nós estamos na vanguarda do mundo, destruindo todo o conteúdo democrático, republicano, soberano do Estado Nacional. Então, quando a gente diz estamos em reversão neocolonial, estamos em declínio. Sabe aquele avião que caiu em Vinhedo? É uma boa metáfora. É isso que está acontecendo. Então, esta é a situação de fato. Ou seja, os trabalhadores estão obrigados a lutar.
Eu vou citar o Brecht para responder a companheira, acho que é Angélica, quem falou, não lembro. Não, Rosana. Né? Quem luta pode perder, quem não luta já perdeu. E mesmo quem luta e perde menos do que perderia se não lutasse. Então, nós estamos condenados a lutar, não temos outra alternativa. Agora, como é que a gente tem que saber lutar. E uma das coisas que a gente tem que fazer é enfrentar a barbárie. Como é que enfrenta a barbárie? Não é escolhendo a dose menor do veneno, porque a dose menor hoje, amanhã, é maior. Então, por exemplo, o Lula, quando tivemos o Bolsonaro, evitamos o mal maior, veio o Marçal, e virão outros. Eles vão inventar Milei, eles vão inventar Trump, Marçal. Eles inventam. Então, nós estamos obrigados a colocar alguma coisa além. O que está além do capitalismo? O comunismo. Mas quem acredita nisso? A burguesia. A burguesia todos os dias faz. Vaca amarela, quem falar em comunismo come tudo que está na panela. Vaca amarela, o tempo inteiro. Por que eles falam isso? Eles são sem noção? Não, eles têm instinto de sobrevivência. Nós temos que colocar uma conversa boa para a população. Porque a população não tem que escolher entre o Lula e o Bolsonaro, tem que escolher entre o capitalismo e o comunismo. E isso é uma construção política. E começa com o problema de ter um programa. Para lutar, os trabalhadores têm que ter um programa. Qual é o programa que está posto? O programa que está posto é o programa que é, sim, possível resolver os problemas do país por dentro da ordem. Eu escutei o Boulos falando isso na campanha. Ele tem uma solução para cada problema. Se ele for eleito, eu acho que todos os problemas serão resolvidos. Isso é uma mentira que frustra a população e funciona como um bumerangue. Você ganha hoje, eventualmente, e perde de goleada amanhã. É o que está acontecendo. É isso que explica a ofensiva da ultradireita. Então, nós estamos obrigados a nos organizarmos para construir soluções extra-institucionais. E isto, no fundo, é a combinação da luta com a crítica, com a organização dos trabalhadores. Então, é isso. Nós estamos aqui, por exemplo, no sindicato. Nós organizamos como? Dentro do arcabouço teórico do Programa Democrático Popular. Mobilizamos, jogamos tudo para o institucional e aí tem alguma solução para o nosso problema. Isto cada vez funciona menos. Então, a gente tem que criar novas maneiras de fazer política, não só na eleição. A política no Brasil, acho que foi a Vera que falou, funciona só na eleição. Então, a gente fica discutindo eleição. Ótimo, é a discussão que a burguesia está querendo. Né? Na eleição, o que ela faz? Cria ilusão. Né? Que são os programinhas. Os programinhas resolvem tudo. Legitima a ordem. É o que fez o Lula. O Lula é o terceiro governo do golpe. Golpe contra quem? Contra a classe trabalhadora. Ela que foi golpeada. Os outros que estavam no caminho, foram todos reabilitados. Só não foi reabilitado a classe trabalhadora. Mas você legitima. Agora, o teto de gasto não é o teto espúrio do Temer, é o teto lavado a voto do Lula. Mas é o teto de gasto, é o mesmo teto de gasto. Né? Desmobilizar os trabalhadores. Eu escutei o Lula falando em Itaici, para o MST. Não precisa ficar nervoso com a reforma agrária. Eu, quando for presidente, eu vou fazer a reforma agrária no canetaço. Roubaram a caneta do Lula. Né? E deram, na verdade, o agronegócio deu uma caneta, porque o que ele está fazendo é a reforma agrária do latifúndio, já lá de trás. A direita não ficou forte do nada. Ela ficou forte durante o neodesenvolvimentismo do Lula. Então, nós estamos condenados a brigar, assim como o palestino está condenado a enfrentar Israel contra tudo e contra todos, e está enfrentando, nós estamos condenados a enfrentar a burguesia.
Então, esse é o primeiro passo. Não ter ilusão. Esse é o primeiro peão que tem que ser movido. Você diz, mas a luta é difícil. Pergunta para o palestino se a luta não é difícil. Mas eles lutam. Já morreram, com corpos encontrados, 40 mil. Mas já morreram 200 mil. Mas eles acabaram com a resistência? Não. E vão acabar? Não vão acabar. Porque é a necessidade que obriga a luta. Então, se a gente conseguir passar o peão de que nós temos a necessidade e a urgência de ir além do capital, porque o capital não resolve nada e está acabando com a vida humana, é o primeiro passo. Você diz, resolveu tudo? Não, mas demos um primeiro passo. E os passos vão se iluminando no caminho. Então, eu acho que a tarefa, agora na eleição dos trabalhadores, é, primeiro, instigar a luta, denunciando que os problemas da cidade são sistêmicos. Não é o seguinte, que tem o Boulos, tem a Tabata, eu fico lá, o Datena, qual que é o melhor? Não, é um Marçal. Não, nenhum vai resolver nada. Porque o problema é sistêmico. Como nenhum diz que vai mudar nada do sistema, nenhum vai resolver nada. Criar esperança. Porque essa é a força do Marçal. Criar esperança no quê? Mas nós temos que criar a esperança na luta coletiva. Criar a esperança é olhar além do capital. O que tem além do capital? A burguesia sabe o que tem além do capital. Tem o comunismo. Senão a gente não fala nada e ficamos no fim do mundo. E, por fim, organizar os trabalhadores. Mas a organização começa com a lucidez, o fim das ilusões, porque a ilusão não resolve nada. Você vota no candidato, por exemplo, o Biden. Conseguimos segurar o Trump. Volta o Trump, depois de estar inteirinho, cheio de problemas. Então, eu acho que esta é a questão. É um problema de ter uma conversa séria com a classe. E a conversa séria com a classe passa por colocar uma agenda de transformação profunda da sociedade. Tirando isto, a sociedade não acredita em nada, acredita no vou cuidar da minha vida, que é o Pablo Marçal. Obrigado. Obrigada, Vera, obrigada, Plínio, por essa parte inicial. E eu queria resumir um pouquinho dessa parte inicial com o nosso slogan de campanha salarial, que é dinheiro tem, o problema é para quem? Certo? Essa é a realidade.